E a Esther falou assim, ó, Raquel, qual foi a reportagem que mais te marcou? E a reportagem que mais me marcou. Eu tive a oportunidade, ao longo da vida, Wellington, de fazer muitas reportagens bacanas, sabe? Cobrir de tudo um pouco. Como eu te disse, eu comecei lá no policial, mas eu já cobri histórias de todos os tipos, assim, que você imaginar. E uma coisa que me marcou muito, e foi quando eu entendi que aquilo que a gente faz tem impacto na vida das pessoas. O jornalismo, ele tem esse poder. A gente não consegue mudar o mundo. Quando eu escolhi ser jornalista, eu pensava assim, eu vou fazer revolução, a gente chama lá na faculdade de complexo de Clark Kent, que é o complexo de Superman. Você acha que você vai salvar o mundo, né? Sim. E, na verdade, não é bem assim. Quando a gente depois entra na prática, você vai vendo que você não tem esse poder todo. Mas a gente tem o poder de mudar pequenas realidades, de mudar pequenas mentalidades e de influenciar, de fato, as pessoas. Há muitos anos atrás, logo que Vilhena começou a realizar cirurgias de captação de órgãos para transplante, eu fui convidada para fazer uma reportagem e acompanhar uma captação de rim. Hoje o estado de Rondônia ele só faz o transplante de rins e de córneas. Naquela época era só de rins. Sim. Porque tem toda uma questão de tempo, de transplante do órgão, de estrutura, enfim, o estado só faz isso. É um processo muito delicado. Tem todo um processo, né? E aí, assim, uma dessas primeiras cirurgias eu fui acompanhar. E quando eu cheguei, tava lá a família na salinha, né, separadinha, aguardando. E aí a filha do senhor, do paciente, que era o doador de órgãos, no meio daquela dor, toda a tristeza de, poxa, ter perdido o pai ali num processo de morte encefálica. E aí quando ela me viu, ela levantou e veio e me deu um abraço muito apertado. E falou pra mim, assim, que ela havia tomado que ela era minha telespectadora e que também era minha leitora. Eu escrevi durante quase 8 anos uma coluna chamada Elas por Ela, na revista Imagem. E lá eu tinha carta branca para escrever o que eu quisesse, sobre qualquer assunto. E era muito legal e muitas vezes eu havia falado sobre isso. Sempre me engajei nessa campanha do transplante de órgãos, de doação de órgãos. Eu até brincava, né? Falava assim que eu dou qualquer coisa. O dia que eu me for daqui, pode doar o que quiser. Menos o coração, porque ele costuma ser bandido. O resto tá tudo doado. E aí, assim, é mais ou menos assim. Sim, a gente brinca, mas é um assunto muito sério, né? Verdade, né? E aí, assim, a gente tem que quebrar o gelo desses assuntos, sim, né? E eu sempre encampei essa bandeira, sabe? De que a gente precisa falar sobre essas coisas. É um assunto delicado, mas que tem que ser falado numa roda de conversa, na mesa do café em casa, no boteco, em qualquer lugar que você estiver, tem que falar disso. E aí eu escrevia muito sobre isso e essa moça então me abraçou e disse que ela era minha leitora, que ela era minha telespectadora e que quando a equipe foi falar com ela sobre isso, ela se lembrou do que eu havia dito já na TV, do que eu já havia escrito sobre o assunto. Sim. E isso foi fundamental para que ela decidisse pela doação do órgão, dos rins do pai dela naquele dia. Então, assim, eu me senti um pedacinho participante daquilo. Falei, poxa, eu ajudei a salvar uma vida agora. Sim, é verdade. E me senti paga, sabe? Pela vida inteira. Porque o jornalista, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não ganha muito. A gente não fica rico, a não ser que você trabalhe muito, que você tenha um monte de emprego, para poder ter um salário digno e decente. Porque o piso do jornalista é lá embaixo. É pequeno e a gente tem condições de trabalho nem sempre muito boas, ainda mais em Rondônia. Mas aí quando a gente passa por coisas assim, é que a gente fala, poxa, valeu a pena tudo que eu passei até agora. Sim. Eu tô paga pela vida inteira depois de viver uma situação dessa. Então, pra mim, até hoje, essa é uma história que me emociona muito. Eu fico sentindo, assim, que vale a pena a gente praticar o jornalismo do bem, sabe? Quando você falou aí que, eu não quero enveredar pelo caminho do policial, eu quero poder compartilhar histórias boas, coisas boas. Eu sempre tive comigo essa visão de que o jornalismo do bem, ele tem muito mais a colaborar. Verdade. Embora a tragédia traga mais ibope, traga mais like, são as coisas boas que a gente compartilha que vão causar impacto positivo na sociedade. E o jornalismo ele tem que servir para isso. Sim, se ele não servir para mudar pequenas realidades, então ele não serve para nada. É que nem você falando, né? Assim, tem cada escândalo que você sabe na cidade, né? Eu podia estar trazendo escândalo, postando e... daria muito mais ibope. Em vez de 500 pessoas aqui, ó, você ia ter agora, sei lá, quantas mil, né? Sim, exatamente, né? Mas a gente tem que ter um foco, né? Do que a gente quer também, né? Criar só por criar um podcast ou um canal no YouTube para postar, assim, coisas aleatórias. Então, estamos com esse projeto aí, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, né? O Thiago Dalmoro falou, excelente profissional. Obrigada, Thiago.